Nós que estamos nesse desafio 10 lives de direito administrativo, terças, quintas e sábados às 20 horas. A primeira live foi sobre agentes de fato, os agentes necessários, agentes putativos. A segunda live que foi sobre consórcios públicos, agências executivas e organizações sociais de interesse público. A terceira live que foi sobre a responsabilidade dos prestadores de serviço público. A quarta live foi sobre extinção dos atos administrativos, outras modalidades além da revogação e da anulação. E hoje nós vamos falar sobre o controle parlamentar, né? Controle parlamentar. E isso é um assunto que muitas vezes os alunos acabam não dando a atenção devida. Eu tenho escolhido assuntos realmente que possam agregar, adicionar ao seu conhecimento, fazer a diferença na hora daquela prova que você vai prestar, aquela questão que você vai acertar e ninguém mais vai acertar. E por isso quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão nos assistindo no YouTube, no Facebook, para poder colocar aqui, me coloca o seu nome, a sua cidade, o concurso que você está fazendo, para eu poder ver quem é que está acompanhando, ok? Essas lives depois, o material didático, né, os slides da live estão disponibilizados no meu canal do Telegram. Para você poder acessar o canal do Telegram, na descrição do vídeo tem um linkzinho ali, você clica, entra no canal do Telegram e baixa os slides. No canal do Telegram também eu posto notícias, posto vídeos, posto dicas, eu mesmo gravo áudios comentando pessoal, dando dicas, falando, motivando. Então participe do canal do Telegram. E se você ainda não recebe as minhas mensagens de WhatsApp, então, peraí, não está aparecendo aqui, cadê aquelas mensagenzinhas lá com a minha dica do WhatsApp? Vamos ver se o estúdio coloca aí para você mandar, ó, pronto, para você colocar para mim aí, mandar para mim mensagens do WhatsApp. Manda para mim seu nome, sua cidade, o concurso que você tá interessado e qual rede social que você viu, Facebook, YouTube, qual foi, né? Temos aqui já de plantão, já a Camila, a Júlia do Estúdio Dance Dopamina, o Otto, a Cristiane Charlero Pereira, né? A rapaziada já tá aqui, ó, dizendo que o áudio tá ok, tá tudo pronto. Estamos para começar. E me diz uma coisa, vocês que já estão a postos aqui, vocês pegaram o material lá no canal do Telegram, pegaram o slide? Muito bem. Se vocês pegaram, nós estamos todos a postos e vamos começar porque hoje é sábado, né? Temos que aproveitar esse tempo muito importante. E eu fico impressionado de ver pessoas que estão totalmente focadas ao ponto de abrir mão de um descanso sábado à noite para poder nos acompanhar aqui para falar sobre o controle legislativo. Pode passar o slide porque eu quero primeiro mostrar para vocês que o assunto controle, né, é um assunto que ele está na parte final de quase todos os editais, de quase todos os livros e quase todas as apostilas. Por que controle está tão no final? Porque o controle, né, é a última instância do processo de administrar. Então você começa aprendendo o regime jurídico, as entidades, as formas, os atos, os serviços. Só que tudo isso tem que ser feito, né, de uma forma que a administração preste contas com a sociedade, que garanta a sua legitimidade. Então, controlar é uma atribuição constitucional que os estados não podem abrir mão, né? Então, o poder é dado do povo e ele precisa ser controlado. Então, por isso, quando se criou a tripartição dos poderes legislativo, executivo e judiciário, atribuiu-se, obviamente, ao poder judiciário a função precípua de controlar, mas também outros poderes exercem o controle, né? E o que nós vamos falar hoje é exatamente do controle legislativo. Passa o slide lá. Porque quando nós falamos de controle, existem diversas formas de se classificar esse controle, que nós não vamos falar aqui hoje, né? O controle, ele é um assunto muito maior. E dentro das classificações de controle, nós temos a classificação quanto ao fundamento, a razão para se controlar.
Temos a classificação quanto ao momento do controle, antes, durante, depois do ato. Temos a classificação em relação à origem do controle, de onde ele partiu, o que está sendo controlado e quem exerce esse controle, ok? Então é muito importante, quando você vai estudar o direito administrativo, você saber por onde começar. Então, quais são os tópicos, quais são os assuntos, e é isso que eu quero já adiantar para vocês, que nós vamos falar no webinário Descomplicando o Direito Administrativo no dia 29 de abril. Quem já se inscreveu, escreve aí para mim nos comentários. Quem já se inscreveu e já baixou, né? Já baixou lá o e-book que tem lá o Vademecum com a legislação de direito administrativo, o e-book com questões comentadas de direito administrativo. Quem já se inscreveu e quem já baixou, né? E também entrar no grupo do Telegram do Descomplicando Direito Administrativo e no grupo do WhatsApp do Descomplicando Direito Administrativo, ok? Se você se inscreveu e não entrou ainda, então, ó, clica aqui nos comentários, o estúdio vai colocar para vocês aqui o link para se inscrever e o link para entrar no grupo do WhatsApp e do Telegram, que só vai funcionar se você tiver inscrito, né? Porque não faz sentido eu te falar no grupo sobre atividades do webinário, ok? Bem, então, eu estava falando, né, quando eu parei para fazer o merchandise aqui, que nós temos que saber dividir para poder estudar. Então, controle, né? Por que tem que controlar? O que é controlar, né? E aí nós chegamos o quê? Na classificação do controle, né? E na classificação nós temos lá a classificação sobre quem exerce o controle, ó. Passa lá para eles entenderem que quando você classifica o controle entre quem exerce o controle, tem 3 tipos. O controle administrativo, o controle legislativo e o controle judiciário. Essa é uma das muitas formas de controle, né, de classificar o controle. E nós vamos falar hoje aqui do controle legislativo, ok? Então, dentro do assunto controle, nós temos as classificações do controle. E dentro de uma das classificações, nós temos a separação entre o controle exercido pela própria administração, o controle administrativo, o controle exercido pelo judiciário, que é típica função, né? E o controle legislativo, que é o assunto de hoje. Então, eu estou aqui posicionando, ó. A Eliane disse que já baixou o Vademecum, já entrou no grupo. A Eliane Volanchuk. O Otto também já se inscreveu, mas não baixou. Otto, você confirmou a inscrição, né? Porque quando você confirma a inscrição, tem uma outra tela. Você confirma a inscrição no seu e-mail. Tem que ver se não está no seu spam, na promoção. Aí tem lá, confirmar. Aí quando você confirma, vai para uma segunda página em que tem lá os brindes, os bônus para você baixar. Otto, dá uma entrada lá. Ó, a Sara disse que já se inscreveu e já entrou no grupo. Beleza, Renato Ferreira chegou, né? A Júlia já se inscreveu. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, vamos seguindo aqui, porque o que é o controle legislativo? Passa para eles lá. É importante você entender que o controle legislativo, pode passar, o controle legislativo, obviamente, é aquele exercido pelo poder legislativo. Mas olha, toma cuidado. O controle legislativo não é apenas a nível federal. Então não é apenas o Congresso, que é a reunião da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que exerce controle legislativo. O controle legislativo também é exercido a nível estadual, né, pelas assembleias legislativas dos deputados estaduais, e o controle legislativo também é exercido pela Câmara de Vereadores, né, no município. Então, o controle legislativo, ele é exercido pelos órgãos do Poder Legislativo. Agora, entendam que no Poder Legislativo nós temos algumas instituições, como, por exemplo, as comissões permanentes,
né? Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Cidadania, tem a Comissão Permanente, que faz parte, obviamente, do órgão legislativo, mas é que há competências constitucionais exclusivas das comissões. Comissões permanentes, comissões temporárias e também as famosas CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito, que inclusive são notícia, né, nessas últimas semanas. Para quem não está sabendo, uma CPI da Covid foi enviada, né, para apurar a conduta do governo federal durante a calamidade da Covid. E cabe ao presidente da Câmara ou do Senado a instalação. Ele recebe, aceita e instala, né? E aí o presidente estava segurando a instalação e aí foi para o Supremo, o senador Randolfo Rodrigues foi para o Supremo, entrou lá com ação no Supremo e o Supremo Tribunal Federal falou, tem que abrir a CPI, né? Nosso país é governado de forma estranha hoje. Mas a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, é uma das formas de controle legislativo que nós vamos ver aqui. Ok? Ó, a Eliane falando aí realmente a CPI da Covid, essa é a história. Ó, o pessoal do estudo já tá lembrando, lembra de dar aquela curtida no vídeo, escreve um monte nos comentários, quanto mais você escreve nos comentários, mais você ajuda a rapaziada aqui por causa do algoritmo do vídeo lá. Então escreve bastante nos comentários, escreve seu nome, sua cidade, o concurso que você quer fazer, dá boa noite, bom dia, boa tarde e dá aquela compartilhada, ok? Bem, só que eu preciso que vocês entendam uma coisa. O Estado moderno, ele é constituído pela tripartição de poderes, legislativo, executivo e judiciário. E um dos princípios basilares dessa divisão, dessa tripartição, é a independência e a harmonia dos poderes. Esse assunto é importante você ter isso em cabeça. É necessário a independência, mas a harmonia dos poderes. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que eu falo em controle legislativo dos atos da administração, isso, de certa forma, é uma interferência, né? Mas, vejam, né? Como o controle legislativo é restrito e limitado às hipóteses, casos e situações previstas na Constituição Federal, então é assegurado que nessas situações, por comando constitucional, não se caracteriza, né, uma interferência de um poder sobre o outro, mas sim um equilíbrio. Nós chamamos de freios e contrapesos, né? Então, para não haver um abuso da administração, a Constituição dá ao Poder Legislativo a permissão excepcional de efetuar alguns tipos de controle. Agora, não é um controle apenas de legalidade, como é o controle típico do Poder Judiciário. Está dentro da lei, está fora da lei, vamos anular. O controle legislativo, espero que você esteja anotando, apesar dos slides, é importante que você anote as sacadas, as dicas do professor, tá? Eu tô aqui colocando para você 23 anos da minha experiência lecionando direito administrativo. Eu já escrevi muitos livros e para escrever muitos livros eu li mais livros ainda, né? Participei de muitos congressos em que eu fui lá tietar e tirar foto com Maria Silvia Zanella de Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello, né? Então eu tô dando para vocês o bizu que passa aqui na minha cabeça sobre o tema. Então, eu falei de sistema de freios e contrapesos, eu falei de independência dos poderes e harmonia dos poderes, falei que o controle judiciário é eminentemente um controle de legalidade, mas o controle legislativo não é apenas um controle de legalidade,
É um controle político, um controle de legitimidade. Por que legitimidade? Porque a legitimidade alcança mais do que a legalidade, alcança o mérito, né? Então, o controle legislativo é um controle político de mérito também. Obviamente, é um controle estritamente definido pela Constituição, no que tange a análise de legitimidade, né? Não é um controle amplo da legitimidade de todo e qualquer ato da administração, apenas nas hipóteses que nós vamos ver aqui. Ok? Ó, a rapaziada aí tá escrevendo, ó, Solucan Man, tá dizendo que qual o concurso, e a rapaziada falou, ó, PC Paraná, a Júlia do Estúdio Dança, o Renato pro IAT, a Eliane da PC Paraná, a Sara do IAT, a Flávia Florencio, PC Paraná e PF, a Júlia dizendo que o CA entende muito, a Flávia dizendo que ele é fera, a Camila vai fazer para delegado Delta PC Paraná. Então, eu disse para vocês que o controle legislativo é um controle de legalidade e legitimidade. Cuidado, mas com a devida restrição constitucional. E veja, por ser um controle político, de escolha, de análise, né, ele também tem como característica o fato de ser um controle externo. Por que externo? Porque é um controle que o legislativo, um poder, exerce sobre outro poder, eminentemente o poder executivo quando está exercendo atividades administrativas, hein? É um controle, nós estamos falando aqui sobre controle de atividade administrativa, controle de atos administrativos, controle de administração pública. Importante esse destaque, não é de qualquer ato, né? Atos judiciais e atos legislativos não entram nessa história, são atos administrativos, ok? Muito bem, essa é a ideia geral. Passo o slide lá para vocês poderem pegar também o resumo no seguinte sentido. Eu disse a vocês que o controle legislativo é aquele exercido pelos órgãos parlamentares, tanto eles federais, estaduais e municipais. Já tinha dado essa dica, né? Congresso, Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa do Distrito Federal ou dos municípios, ok? Mas acontece que, pode passar lá para eles, acontece que o controle legislativo, ele também é exercido, né, num viés financeiro. Então eu disse para vocês que ele é um controle político, é um controle de legalidade, é um controle de legitimidade, mas ele também tem um viés de controle financeiro, né? Celso Antônio Bandeira de Mello, com quem eu tive já o prazer de muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás, participar de um congresso no qual ele estava, né? O Celso Antônio Bandeira de Mello é como se fosse assim um Neymar do futebol, né? Não vou dizer que é o melhor, mas com certeza é uma estrela de primeira grandeza. E Celso Antônio Bandeira de Mello, né, ele divide o controle externo, o controle parlamentar direto, como um controle político, porque, veja, o que é um controle político, gente? É um controle de análise, não só de legalidade, mas também de mérito. A política é uma análise. Então, na hora que, por exemplo, a Câmara, né, ela convoca um ministro de Estado para prestar esclarecimentos, e toda hora isso acontece, né? Eles chamam lá, tem acontecido muito ultimamente isso é um controle político. É uma análise de mérito para poder apurar alguma irregularidade. Ô ministro, né? Aconteceu lá com o Pazuello na época, que era ministro da Saúde. Como é que funcionou esse atendimento a Manaus, falta de oxigênio? Veja, na hora que o Poder Legislativo chama um general, né, um ministro do Poder Executivo para se explicar, né, isso é uma forma de controlar, vocês entendem? E é uma forma de controlar politicamente, porque ele vai lá, vai se explicar e o Congresso vai falar, ah, tá, entendi e tal. Não é um controle ilegal, vamos anular, não é isso, não vamos revogar, não é nada disso. Mas é um acompanhamento, é uma forma de poder chegar lá, exercer pressão, né? Então, o controle político é uma característica do poder
legislativo. Uma outra característica também do controle legislativo é o controle financeiro. Então vocês sabem, por exemplo, que o Tribunal de Contas da União, ele auxilia o Congresso Nacional, né, no controle externo das contas, né? Então isso está na Constituição Federal, artigo 70 até 75, em que a fiscalização contábil, financeira e orçamentária será feita pelo Congresso. Então, cuidado, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária é feita pelo Congresso. O Tribunal de Contas da União não faz a fiscalização, ele auxilia. Então, o controle legislativo financeiro cabe ao Congresso Nacional, que é auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. Então, é uma das formas de você analisar os gastos, a regularidade, né? E só para lembrar, o impeachment da Dilma ocorreu por análises do Tribunal de Contas da União, que, aliás, para quem não sabe, o Tribunal de Contas da União, nesse mês de abril, absolveu a ex-presidente Dilma Rousseff e demais ministros que participavam do Conselho de Administração da Petrobras por ocasião da compra da refinaria de Pasadena, que teve um prejuízo de mais de R$1 bilhão para a Petrobras, porque foi uma má compra. Ninguém está discutindo que foi uma má compra e que a Petrobras perdeu dinheiro, mas o que se discute é a responsabilidade dos membros do Conselho de Administração. Tanto é que os diretores, o presidente da Petrobras e os diretores da Petrobras foram condenados, né, a multas assim, a mais de R$100 milhões de multa. Ok? Então veja aí um controle sendo exercido pelo Tribunal de Contas, que é o auxiliar do Congresso Nacional. Então esse foi um controle, né, do Congresso Nacional. Beleza? Deixa eu ver aqui um monte de mensagem. O Solken agradecendo pelas aulas. A Júlia dizendo que é muito boas as lives. Soluken dizendo que não vê a hora de voltarem às aulas presenciais. Não sei não como é que vai ser isso, hein? Eliane dizendo que será que vamos ter aulas presenciais? Concordo com você, com essa pandemia tudo mudou. Olha, sinceramente, eu não sei se eu sairia de casa para poder dar uma aula sábado. Mas eu tô aqui de bermuda, descalço, tô descalço, enquanto a minha esposa pediu uma pizza e quando acabar a live aqui eu vou mandar aquela pizza, ok? O Soluken tá dizendo que tem um tédio muito grande ficar só no online. Vamos aguardar a adaptação, bababá. Muito debate aqui sobre aulas online. Eu quero dizer que para os professores isso varia muito, ok? Passa o slide aí, porque eu quero dizer a vocês o seguinte. O controle legislativo, né, ele tá na Constituição Federal, como eu disse a vocês. E ó, é fundamental vocês saberem essas hipóteses. Concurso de Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, concurso da área fiscal, do IAT, concurso de tribunais de contas, vários concursos pedem isso daí, ok? Então fica ligado, se você não baixou os slides lá do canal do Telegram, entra no canal do Telegram, baixa o slide, né? E terça-feira vem um novo assunto aí para vocês, ok? Bem, eu vou então agora citar para vocês alguns casos de controle parlamentar que você já ouviu falar, mas nunca se tocou que eram exemplos, não de controle judiciário, não de controle administrativo, mas sim de controle legislativo. O primeiro caso que eu quero lembrar a vocês, que eu quero destacar para vocês, é o comando constitucional da competência do Congresso Nacional de sustar, não é anular nem revogar, é sustar, né, os atos administrativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou alguma delegação legislativa. Então, veja, é um controle que o Legislativo faz dos atos normativos que ultrapassaram os seus limites. Então, com certeza, é uma forma de controle parlamentar direto. Vai lá e susta, o Congresso susta. E não é dar um susto de, oh, não, é sustar de suspender, né?
parar de produzir efeitos, sustar os atos normativos. Artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal. Passa mais um caso para eles ali, para vocês verem o caso do Congresso Nacional, no artigo 50, quando diz que a Câmara dos Deputados e do Senado, como eu já disse a vocês, poderão convocar os ministros para prestar esclarecimentos. Esse daí eu já tinha mencionado para vocês, apenas estou aqui destacando. Artigo 50, ok? Pode passar mais um caso ali para eles. O caso previsto, por exemplo, no artigo 50, parágrafo 2º, dizendo o seguinte, olha, além de convocar para ir até o Congresso, também tem a possibilidade das mesas, aí não é a instituição, é a mesa, a presidência lá, a direção da Câmara e do Senado, é menos deputados para se mexer nisso, e senadores. Eles podem pedir informações por escrito. Então, ministro, manda um ofício aqui explicando o negócio para gente. Né? É menos do que convocar, mas também é uma forma de controle. Veja, é o Poder Legislativo se metendo lá no ministro, mas porque está previsto na Constituição, né? Independência dos poderes. Artigo 58, parágrafo 2º, inciso 4º, que diz o seguinte: as comissões permanentes, como a famosa Comissão de Constituição e Justiça, Comissão do Orçamento, e até as comissões temporárias do Congresso Nacional, poderão receber denúncias, representações e queixas de qualquer cidadão, qualquer ato, omissão de autoridade, né, ou entidade pública. Inclusive, ele nem fala cidadão, ele fala de qualquer pessoa. Então, veja, é uma outra forma de controle, o recebimento da queixa, da denúncia, da representação, da reclamação, da petição. Então, você pode chegar lá e apresentar numa das comissões das casas parlamentares, né, a sua reclamação, a sua queixa, a sua denúncia, a sua representação, ok? Muito bem. O Juliano chegou aqui também dizendo que a animação, rapaz, minha animação é por causa da pizza portuguesa que eu pedi, deve estar chegando daqui a pouquinho, esse é o motivo da animação sábado à noite. Ok, rapaziada, vamos ver mais uns casos aí, passa aí mais uns casos, né? O Soluque Man, perguntando se esse é um controle concomitante. Olha, muito boa a sua pergunta, só que lembra que lá no início eu falei que tem várias formas de controle. O prévio, o concomitante, o posterior, controle da legalidade, do mérito, né? E aí a gente não vai conseguir abordar todas as classificações de controle em cima de cada exemplo, ok? A aula teria que ser muito maior. Mas, nesse caso, é um controle concomitante, porque ele é exercido durante a prática do ato. Pronto, acabei falando. Controle concomitante, né? Ele é exercido enquanto o ato está sendo praticado. Ó, eu vi a rapaziada aí. Tem aqui alguém aí que vai fazer a prova da Polícia Federal, Polícia Rodoviária ou Polícia Civil? Quero aproveitar aqui, antes que a gente termine aqui, para convidar vocês para participar gratuitamente da mega semana de revisão da Polícia Rodoviária, que vai ser de 2 a 8 de maio. Mas é da Polícia Rodoviária, mas é óbvio que serve também para a Polícia Federal e para a Polícia Civil, né? Porque português, matemática, informática, administrativo, constitucional, penal, processo penal e legislação penal caem todos os concursos policiais. Então, ó, tem o link aqui, ó, clica aqui no link para se inscrever na mega semana de revisão gratuita. Professor Marcelo Campos, professor Milton Eta, professora Iara, né? Pô, a gente podia botar a arte da revisão de véspera aqui, não dá para botar a arte da revisão de véspera aí não, estúdio, né? Botar a arte da revisão de véspera bonitinho, não dá para botar, ok. Professora Bruna, professora Camila, professor Ricardo Vivancos, professor Lucas Augusto, professor William Rederd, uma mega equipe da revisão gratuita. Só a dica do que cai da prova. Tu vai fazer já metade da prova só com as dicas que eles vão dar para vocês, ok? Bem, vamos adiante aí, passa lá o slide para a gente ver mais alguns casos de controle legislativo.
Um outro caso é, obviamente, o caso do artigo 58, parágrafo 2º, 5º, né? Que é a solicitação de depoimento de qualquer autoridade de situação. Então, a comissão pode chamar, por exemplo, o pessoal lá, aqueles banqueiros, o doleiro, né? O Alberto Youssef, na época lá, foi chamado para depor, porque é uma forma do controle. Veja, é quase como, né, um tribunal, é quase como um tribunal, né? Então, chamar, convocar cidadãos para depor. Também o artigo 58, parágrafo 3º, que fala da famosa CPI, né? Só para lembrar, a CPI tem uma restrição, porque ela pode investigar assuntos determinados, né? Então, a CPI vai investigar, né, o repasse de recursos para estados e municípios, né? A compra de vacinas, tem que ter um fato específico, não é para investigar genericamente, ok? Então, a CPI, prevista no artigo 58, parágrafo 3º, é uma forma de controle parlamentar também. Pode passar aí mais um. Estamos chegando no final, porque um outro exemplo são as autorizações que o Congresso tem que dar. Autorização para quê? Primeiro, autorização para ratificar os acordos internacionais. Já ouviu falar nisso, né? Então, veja, isso é uma forma de controle. Porque se o legislativo tem que ratificar um acordo internacional que o chefe de Estado assinou internacionalmente, então esse é um controle, né? Também cabe ao Congresso analisar, né, os atos de concessão de emissoras de televisão. Emissora de televisão não é licitado. Então é uma escolha política. Nem vou falar sobre isso, vou passar correndo para eu não me manifestar sobre esse absurdo, né? Mas as concessões de televisão especificamente, né, elas são de autorização do Congresso. É o Congresso que diz que a Globo é dos Marinho, que o SBT é do Silvio Santos, que a Record lá é do Bispo Edir Macedo e por aí vai, ok? Passa lá mais uns ali, porque também temos as autorizações, por exemplo, para escolher 2/3 dos ministros do TCU, né? Então, o Congresso tem essa competência para escolha de 2/3 do ministro do TCU. Também eu tenho que parar de dar aula sobre isso, porque eu também considero um absurdo, né, a indicação de parlamentares para compor o TCU, que depois vai analisar também as contas que estão lá. TCU, né, todo tribunal tinha que ser concursado, né, que nem no Supremo, tem que ser concursado, tinha que acabar. Quem acha que tinha que acabar com a indicação no TCU, no Supremo, no STJ? É tudo por concurso. Servidor de carreira que foi promovido. Pode até ter lista tríplice, ser escolhida pelo Congresso, escolhida pelo presidente. Mas TCU tem que ser um servidor que fez concurso para auditor de controle externo do TCU. Virou ministro do TCU, né? STJ, STF, um juiz concursado da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Comum, da Justiça Militar, mas dentro de uma lista tríplice foi para lá. Esse é o meu voto, essa é a minha plataforma. Vamos voltar aqui que a gente precisa acabar. Também é competência do controle legislativo o uso de terras indígenas e também a exploração de recursos hídricos e minerais por particulares. Tudo na mão do Congresso. Então, esses exemplos que eu estou listando para você aí no slide, é para você ver o exemplo que ele vai colocar na prova e você lembrar que isso é um controle legislativo, é um controle parlamentar e que não é considerado, né, uma intervenção de poderes, uma intromissão de poderes, porque está previsto na Constituição, ok? Pode passar lá o slide, porque nós vamos chegando ao final, falando, por exemplo, sobre a aprovação da escolha dos membros lá do Banco Central, do Tribunal de Contas, da Advocacia Geral da União, da Procuradoria. Lembre-se que a indicação do presidente tem que passar por sabatina, né? Então, esse indicado ele é sabatinado, em 90% dos casos, ele é aceito, né? Aprovado, né? Então, é uma forma de controle, porque eles podem barrar um caboclo que não tenha capacidade para isso, ok? Pode passar lá o slide mais um.
né? Temos mais umzinho aqui, que outra situação também é a parte em que o Senado Federal, por exemplo, exerce o controle do endividamento. E aí veja que é um controle de mérito. Não está se analisando se está dentro da lei, mas está se analisando que está se endividando demais, né? Os gastos, as operações de crédito externo, vai pegar dinheiro no FMI, né? Tá se endividando demais, é muita coisa, passa lá o slide, né? Ou então as garantias que vão ser dadas em empréstimos, a dívida mobiliária, né? Tudo isso, veja, é um controle financeiro político, né? Cabe ao Senado se manifestar se a União, Estado ou município não está se endividando muito, né? E, ó, pelo visto, esse controle não tem sido muito bom, não, ok? Ó, rapaziada dizendo que, ó, apoiado tinha que ser concursado, eu também acho. É isso aí mesmo, ok? Vamos lá, para terminar, mais um slidezinho lá, para poder falar do caso do julgamento de contas que o Tribunal de Contas faz para o Congresso Nacional, do julgamento das contas do presidente, né? Assim como se as contas não são apresentadas, a própria Câmara, ela vai lá e faz a tomada de contas. Então veja, quem é que fiscaliza, quem é que controla a prestação de contas do presidente da República? É o Poder Legislativo, né? É o Poder Legislativo, é o Congresso, né? O Congresso julga, né, a apreciação feita pelo Congresso Nacional, pelo Tribunal de Contas da União, ok? Passa lá que tem mais um, porque também é controle legislativo, né? Volta lá, que você passou umzinho, agora tem que ver como é que volta lá, que são os casos de julgamento, né, do presidente e dos ministros, nas hipóteses de crime de responsabilidade. Então, quem é que admite se haverá julgamento ou não? É a Câmara. E quem é que julga? O Senado. Gente, quer controle maior do que esse, né? O controle dos julgamentos de crime de responsabilidade. Para quem não sabe o que é crime de responsabilidade, passa lá o slide. Os crimes de responsabilidade são aqueles cometidos pela autoridade nas hipóteses de crimes contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo e judiciário, o exercício de direitos políticos, individuais e sociais, crimes contra a segurança interna do país, pode passar lá, porque tem o caso da Dilma, passa o último slide lá, por favor, que são os casos dos crimes contra a lei orçamentária e contra o cumprimento das leis e decisões federais. Pode voltar direto para mim, porque ultrapassando os 5 minutos aqui o nosso tempo que eu tinha para falar hoje, eu consegui passar para vocês os tópicos sobre controle legislativo dos atos administrativos. Nessa live você viu esse assunto nesses slides que eu disponibilizei. Quero relembrar você, webinário 29 de abril, Descomplicando Direito Administrativo, revisão da Polícia Rodoviária, né, que serve para PF-PRF, 2 a 8 de maio. Os links estão no comentário. Se você não está ainda no grupo do WhatsApp, do Telegram dos dois eventos, fica de olho lá, clica no link, se inscreve, tem que receber o e-mail para fazer lá. Beleza pura? Acabou o sabadão, sexta live do nosso desafio, 10 lives de direito administrativo, e agora vamos rangar a pizza. Me conta aí o que você vai comer, conta aqui pra mim o que você vai comer. Eu vou rangar a pizzazinha que a gente já pediu aqui. Nós pedimos uma pizza, da onde foi pedida a pizza, estúdio? Da Abaré Pizzaria. Quem gosta da Abaré Pizzaria, deixa o seu like, comenta aí o que você vai rangar agora, né? Porque hoje aqui em casa vai rolar a pizza. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima live.